Meu nome é Álvaro Carlos, sou professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no Departamento de Agronomia, e conversaremos hoje sobre a qualidade da semente e o seu manejo para plantio, tá? No caso aí na cultura do inhame, certo? Então, no vídeo anterior nós tratamos aí sobre as diferenças entre esses dois grandes grupos de importância econômica aqui para o Nordeste, que seria o inhame da costa, né? E o inhame São Tomé, tá? E agora a gente vai falar um pouco sobre a questão da semente, da qualidade da semente e esse manejo, esse preparo aí para plantio. Então, é uma etapa fundamental, é uma etapa importantíssima para o agricultor de qualquer cultura, né? A qualidade da semente é determinante para o sucesso ou não aí do empreendimento da produção agrícola. Então, tem que partir de uma semente de qualidade, tá? É fundamental iniciar a base do sucesso é uma semente de qualidade, ok? Então, e esses dois grupos eles apresentam algumas diferenças quanto a semente, certo? A mama semente, né? A túbera semente, certo? Então falaremos primeiro aí do inhame São Tomé, tá? Então esse inhame São Tomé, ele demanda uma quantidade de plantas, geralmente uma quantidade de plantas maior aí por hectare, né? Então há uma demanda pelo número, né? Numericamente, né? Ele possibilita um maior número de plantas aí por hectare, tá? O São Tomé, a semente do São Tomé, geralmente ela é o que sobra da produção, tá? São aquelas túberas menores, aquelas túberas que não são comerciais, tá? É o que vai ser transformada aí em semente, tá? Então a semente do São Tomé é uma sobra ou um excedente aí do que não foi comercial, tá? Do comercial. Então ela apresenta, tá? Esse formato aí, alguns formatos, né, são sementes mais lisas, né? São sementes mais bem formadas normalmente, tá? Uma semente de qualidade, ela deve apresentar aí entre 80 e 150 gramas, esse é o peso aí, a gente trabalha mais ou menos nesse intervalo aí, como sendo aí um material de propagação de boa qualidade, tá? Então entre 80 e 150 gramas. Então o São Tomé, ele apresenta aí normalmente alguns desses formatos, tá? Como sendo aí uma semente de qualidade. O inhame é sabido que ele tem, essa semente ele apresenta um repouso fisiológico, tá? Então é importante que essa semente ela tenha aí esse descanso, tá? da colheita até o próximo plantio. Então os agricultores sabem disso, então eles deixam essa semente descansar, então colocam lá embaixo do pé de mangueira, embaixo do pé de pau, tá? Cerca aí de um mês, né? 3 semanas, um mês, tá? Para que ocorra essa maturação, para que ocorra esse repouso, tá? Para a partir daí ser feito aí o cultivo. Então ele tem aí algumas opções, tá? Então durante esse intervalo, durante esse repouso fisiológico, quando esse repouso se estende um pouco mais, essa semente começa a brotar, tá? Então começa a nascer, né? Então essa seria aí uma semente que a gente chama de uma semente nascida, tá? Aqui tá vendo ela bem nascida, né? Mas alguns agricultores utilizam ou preferem fazer o plantio dessas sementes já nascidas, certo? Então isso vai se refletir também no ciclo da cultura. Então essas sementes já nascidas, elas vão ter um arranque, vão ter um desenvolvimento mais acelerado no campo. Isso faz com que o agricultor também vá colher a área que foi cultivada ou a planta que foi cultivada a partir dessas sementes já nascidas, ela vai produzir primeiro, tá? Então por isso alguns produtores têm essa preferência, né, por cultivar, por plantar já
iniciar o plantio aí com sementes já nascidas, então eles chamam de sementes nascidas. Também, alguns agricultores usam como sementes pedaços de tubérculos, pedaços de túberas, tá? Pedaços de túberas que não são não comerciais. Então, aqui um exemplo, alguns agricultores pegam esse material aqui e fracionam em pedaços aí com 150, em torno de 150 gramas, e utilizam isso aqui como semente. As mamas maiores, ou as sementes de inhames maiores, tá? Há a opção, tá? Por serem fracionadas, por serem cortadas. Então, os agricultores cortam essas sementes de inhame, tá? De uma semente desse tamanho, ele faz duas, tá? Certo? Então, o que é importante? O que é que vale a pena se destacar? O que é que a gente chama a atenção? Com as sementes que forem fracionadas, é interessante para o agricultor classificá-las ou padronizá-las, tá? Isso tanto no inhame São Tomé como no da Costa, mas principalmente aí para o São Tomé, é importante que o agricultor faça essa classificação. Então, uma área, quando ele vai plantar um pedaço de área, se ele puder plantar somente as sementes já nascidas, e as que ele for fracionar, tá? As que forem fracionadas, tá? Nesse exemplo aqui nós temos uma que foi fracionada em 3, tá? Em 3 pedaços. Fazer essa classificação. De um lado ele coloca as sementes de ponta, de cabeça, tá? E no outro as sementes, os pedaços de meio, tá? Por que isso é importante? Porque isso influencia na velocidade, na força de brotação, tá? As covas que forem plantadas, que forem semeadas com cabeça, tá? De semente, com pedaços de cabeça, né? Com a parte da cabeça, ela vai brotar mais rápido do que as que forem semeadas com meios, com pedaços de meio dessas sementes, tá? Então, numa escala, a gente tem uma velocidade maior de brotação e de produção das sementes já nascidas. Na sequência, as sementes de ponta, de cabeça, tá certo? E as de meio. Nós tratamos disso num vídeo lá onde mostramos isso no nosso vídeo, um vídeo que fizemos lá em Bonito, que ficou bem evidente, tá? Nesse vídeo, os diferentes estágios de desenvolvimento, o ganho que se tem aí em termos de velocidade, né? Tá? No campo, partindo aí dessas sementes. Certo? Então, há esse manejo que é importante para o agricultor, que facilita a sua produção. Isso a gente tratou bastante aqui do São Tomé, e agora a gente parte aí para conversar um pouco sobre o da Costa, tá? O Diascorea caienense, tá? Então, aqui nós temos sementes do Diascorea caienensis, tá? Então, são sementes que são oriundas, tá? Que são provenientes aí do manejo de capação, né? Então, o que a gente vai tratar disso em outro vídeo também, mas essa capação ela é feita em torno de 7 meses, colhe-se a túbera comercial e espera-se, né? Então devolve a terra, né? Fecha aí a cova e espera mais um tempo aí para a produção especificamente da semente, tá? Então a gente vai tratar disso posteriormente. Então, mas esse manejo ele possibilita que a gente colha um material que é especificamente para propagação, para plantios, tá? Então a gente tem essas tubas, elas podem ser bem maiores, tá? Então, há alguns agricultores, como a gente precisa de um material entre 80 e 150 gramas, dependendo do tamanho, há a possibilidade de corte, de fracionamento. Então, fazer nas túberas, nas mamas sementes maiores, a gente corta
para que você ganhe aí, né, em número aí de semente. Então aqui uma túbera de excelente qualidade, uma túbera já nascendo, uma túbera já brotando, certo? Aqui mostrando para vocês, não é a mama, mas são túberas não comerciais que também podem ser utilizadas como semente, tá? Então o agricultor ele poderia utilizar essas túberas não comerciais também como sementes. Aqui ele poderia estar cortando, né? Dividindo essa túbera aqui em duas, tá? Mas aqui esse material pode ser semeado, pode ser cultivado, certo? É importantíssimo, bem como as cabeças também, tá? De algumas túberas maiores que não por alguma razão não são comerciais, também podem ser utilizadas como semente, certo? É importantíssimo atentar para a qualidade dessa semente, tá? O grande problema de inhame, né? O grande problema do cultivo do inhame que nos assola aqui no Brasil, no Nordeste, tá? É a casca preta, né? A gente também vai fazer um vídeo específico para tratar dessa questão da casca preta, que é um nematóide, né? É um patógeno de solo, tá? Então, a preocupação com esse patógeno, que é o grande problema do inhame, passa muito pela qualidade da semente. Deve se ter uma atenção muito grande aí para a qualidade dessa semente, tá? Então, é um material que é propagado, tá? Também via semente, então a gente deve ter uma preocupação muito grande, tá? Então, aqui a gente tem uma semente afetada por esse patógeno, né? Uma semente tocada, como alguns agricultores falam, tá? Então, a gente vê as lesões aqui ao entorno dessa semente. Então a casca fica escura, mesmo quando a gente tira aí essa parte inicial. A gente vê que ela fica dura, tá? Então fica uma casca escura e bem resistente, certo? E com essas lesões escuras aqui no entorno que vão progredindo, tá? Então é importante que o agricultor preste muita atenção na sua semente, tá? Para saber, para que ele possa, esse material aqui ele deve ser descartado e de preferência queimado, tá certo? Então aqui uma semente atacada aí pela casca preta que não deve ser utilizada para plantio. Então aqui seriam sementes que seriam mamas descartadas. Em hipótese alguma, o agricultor deve utilizar esse material aqui para plantio, tá certo? Então, a qualidade da semente é que vai definir se o agricultor vai ter sucesso ou não, tá? Então, aqui, no caso do inhame da costa, tá? Ele tem um ciclo um pouquinho mais demorado, né? Então, a gente vai levar aí algo em torno aí dos 7 meses do semeio, do plantio aí das mamas sementes até a colheita, então algo em torno de 7 meses, tá? Com plantas um pouco mais espaçadas, né? Sendo tuturadas com tutoramento, tá? Utilizando aí estacas, né? De marmeleiro, de bambu, tá? Então esse é um ponto, então uma estaca para cada planta. E no caso do São Tomé, tá? No caso do São Tomé, esse tutoramento, ele pode ser utilizado ou não. Em algumas áreas de produção, não se utiliza do tutoramento, tá? No caso do São Tomé. Em outras áreas, em outros locais de produção, alguns outros agricultores utilizam mais de uma estaca para mais de uma planta, uma estaca para 2 plantas, uma estaca para 3 plantas até. Então há essa possibilidade, e o ciclo do São Tomé, ele é um pouco menor, tá? Ele é uma planta um pouco mais precoce. Então você vai colher aí com algo em torno aí dos 6 meses, tá? 5,5, 6 meses, já possibilita aí essa colheita, né? Então, com a densidade de plantas maior, tá? E o ciclo mais precoce, tá certo?
no caso do da Costa, a gente tem aí também a necessidade, né, a importância de se utilizar os matumbos, né, então as covas altas, né, então quase todos os agricultores que trabalham com o da Costa trabalham aí com as covas altas, com os matumbos, né, mesmo que ele prepare o leirão, ele vai dividir o leirão aí em covas altas, já até pensando também aí na facilidade na hora de fazer a capação. Já o São Tomé, ele facilita, ou ele possibilita aí o plantio, tá? Nos leirões mesmo, né? Não há necessidade de divisão desses leirões aí em matumbos, tá? Então, essas são algumas das questões referentes aí à semente que merecem a atenção do agricultor, tá? Então, para que ele obtenha sucesso, tá? É fundamental que ele parta de uma semente de qualidade. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva em nosso canal e clique no sininho para receber as notificações.